professora, bom dia. Bom Nós queremos dia. fazer um trabalho da disciplina técnica de entrevista. A gente queria fazer para a senhora algumas perguntas simples dentro do contexto de abuso infantil. É um assunto um pouco que tem muito tabu, né? A gente sabe disso, a gente que é dessa área. Mas a gente vai ter uma conversa assim, simples, perguntas bem básicas, só para a gente conhecer um pouquinho desse assunto. Vamos lá, primeira pergunta. Queria que você, eu não vou te tratar de senhora, falasse um pouco, né, sobre abuso infantil, assim, da sua experiência. Fala um pouco. Então, eu não sei se vocês escolheram esse tema nesse mês é, por alguma coincidência ou não, mas assim, esse mês de maio é um mês que ele é muito importante, principalmente para falar do abuso sexual, para falar da exploração sexual, porque a gente tem uma campanha que todo maio a gente coloca esse maio laranja, onde a gente trabalha com a visibilidade para essa demanda que é muito importante. A gente utiliza um lema para essa campanha que é esquecer é permitir e lembrar é combater, que é um girassolzinho, né? Que a data escolhida é o 18 de maio, não é à toa que a gente escolhe o mês de maio para falar sobre a exploração, o abuso sexual, porque é uma campanha que ela é uma mobilização muito importante para a gente, porque a gente dá visibilidade para esse tema, para que a população venha conosco, que trabalhamos com isso no cotidiano, para lutar no combate à violência sexual, né? Por que a gente pega maio, né? E maio como uma referência para o combate a isso. A gente combate o ano inteiro, todos os dias, mas por que maio a gente trabalha com tanto afinco, né? Há muitos anos ocorreu todos os crimes bárbaros que a gente vê ocorrendo na mídia e tudo, só que teve um no dia 18 de maio que chocou a população, que ocorreu lá em Espírito Santo, e foi um crime muito bárbaro, foi um crime que chocou todo o país, e que ficou conhecido como caso Araceli. Então, a gente trabalha todo ano esse caso Araceli, porque é um exemplo vivo e real de uma bárbara que foi acometido com uma menina de apenas 8 anos de idade. Eu não sei se vocês já chegaram a saber, a escutar sobre essa história, mas foi um caso que chocou toda a população na época, porque era uma menina de apenas 8 anos, ela era bem novinha, que teve todos os seus direitos humanos violados, no sentido de ser raptada, de ser estuprada, de ser morta com apenas 8 anos de idade, por jovens de classe média alta, da sociedade mesmo do Espírito Santo, e acaba que essa proposta do 18 de maio, ela veio para destacar essas bárbaras, para sensibilizar, para puxar, né, para trazer essa população, a sociedade, para o olhar de informação, né, de colocar que não é porque eu tenho alguém da classe média alta que ele não vai cometer essa violência sexual. Essa violência sexual, ela acontece a todo momento e ela não tem distinção de contexto social, por exemplo. Por isso que é uma campanha. Quantas Araceles a gente não atende? O Isaac, então, a Alice não chegou nesse momento, mas o Isaac, nas aulas de psicologia jurídicas, ele tem visto vários exemplos disso, por exemplo, né? Quantas Araceles a gente não atende por dia? Quantas Araceles a gente não perde por dia? Então, por isso que é uma campanha tão necessária, eu acho que é muito pertinente a escolha que vocês fizeram para uma entrevista, justamente no mês que a gente está com uma campanha tão importante, com uma campanha que a gente aprofunda muito nos termos em defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes, né? E que faz com que uma campanha que traga visibilidade para a gente garantir que toda criança e adolescente
tenha o direito a se desenvolver, o direito a ter uma sexualidade desenvolvida de forma segura, né? Que eles sejam protegidos, que eles sejam livres para falar sobre isso, né? Então é uma campanha que convoca mesmo, convoca a sociedade para assumir a responsabilidade de prevenir, de enfrentar um problema que é nosso, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem para nos mostrar que é dever da sociedade, né, de todo indivíduo que convive em sociedade, de proteger as nossas crianças, né? E quando a gente fala de abuso sexual, vocês podem ver que geralmente vai vir um girassol, né? É como se fosse um símbolo de uma flor. E esse símbolo de uma flor, sempre que a gente coloca abuso sexual, abuso infantil, né? Vem um símbolozinho de uma flor, que é uma lembrança, é uma flor como se fosse um desenho de uma criança mais ou menos de 6, 7 anos, né? Ou de crianças menores, da primeira infância, né? É um desenho que nos remete à lembrança da primeira infância, que associa a fragilidade dessa flor com o aspecto emocional, com a questão de ser criança, né? Então, esse desenho, ele também tem o objetivo de trazer mais proximidade, de identificação para a sociedade. Eu vejo essa flor, eu entendo que ela é frágil, assim como é uma criança, e eu preciso protegê-las, né? Então, quando a gente fala de abuso sexual, a gente precisa trabalhar na prevenção, em formas de conscientizar a população e essas crianças também, de fazer com que elas se cuidem, uma vez que pode ser que elas não tenham aqueles que cuidem delas, né? Então, é uma campanha completamente diferente do suicídio, né? Do Setembro Amarelo, porque a gente é diferente, porque abuso sexual, a gente não precisa ter. Seria ótimo se todo mundo tivesse uma propriedade sobre o assunto, mas quanto mais pessoas falar, quanto mais pessoas trazerem para a pauta o abuso, a exploração, a violência sexual em si, maior vai ser o índice e formas da gente diminuir a quantidade de abusos que ocorrem, porque os agressores, eles se sentem ameaçados uma vez que eles veem que a sociedade está inteirada do que pode estar acontecendo, de quais são os sinais. Desde o início do mês, eu já fui para a rádio 3 vezes, falando sobre a campanha, né, sobre todos os índices de abuso sexual que nós estamos. A gente trabalha aqui, nós fomos nas 3 rádios já para conscientizar, para chamar a população para vir com a gente nessa luta, porque, por exemplo, a gente tem índices, gente, que são muito alarmantes. A gente tem índices de pelo menos 3 casos de abuso que chega para a gente na semana, sabe? Quando não chega mais. Então, é muito alarmante. Tem piorado cada vez mais. Com a pandemia, então, esses índices subiram de forma que a gente não consegue nem mensurar o tão grave que está, a forma que os indivíduos têm praticado esses atos, até porque os atos com relação ao abuso sexual infantil, ele está muito mais linkado com o abuso intrafamiliar, geralmente é de alguém de dentro da casa, de algum familiar. Então, é algo que realmente a gente tem que chamar a população para essa luta e conscientizar todo mundo e todo mundo falar sobre esse tema, porque quanto mais a gente falar, mais esses indivíduos vão ficar com medo de uma sociedade que vai denunciar. Então, a gente precisa fazer esses movimentos de denúncia sobre o abuso sexual, sim. Eu acho que eu falei demais, eu posso ter até respondido algumas perguntas de vocês. Eu vou parar aqui, porque aí vocês me perguntam para a gente ir continuando, tá? Como é feito, como funciona o atendimento com as vítimas?
Então, os atendimentos com as vítimas de abuso sexual sempre tem um fluxo, né? Para cada município, para cada estado, eles vão ter um fluxograma e a partir desse fluxo a gente dá os devidos segmentos. O problema desses fluxos é porque até a vítima de abuso chegar para a gente é um caminho muito extenso e que faz com que essa vítima sofra ainda mais. Por exemplo, se a gente recebe uma denúncia de abuso sexual, provavelmente quem vai receber essa denúncia é o conselho tutelar. No conselho tutelar, não necessariamente eles vão ter um psicólogo lá. Então, não é o psicólogo que vai lidar com essa demanda. Então, é o psicólogo que vai lá, onde é a ocorrência, pega essa criança, leva para a delegacia. Só que o conselheiro tutelar, que é um conselheiro, né, que para ser conselheiro ele tem que ter nível superior, né, mas ele não tem que necessariamente ser assistente social ou psicólogo, por exemplo. Ele pode ser da área de direito, ele pode ser de várias áreas, que esteja dentro da NOBRH. Então, assim, ele muitas vezes ele não vai ter contato, ele pode não ter contato nenhum com nenhuma área social como essa, e de tanta complexidade como é o caso do abuso sexual, por exemplo. E aí, o problema disso é porque ele, claro que tem voto popular e ele precisa passar na prova que é de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, minimamente, ele estudou para saber o que é o Estatuto da Criança e como que é a forma de agir. Mas essa sensibilidade, a forma de não revitimizar, que é o nosso protocolo de atendimento para a criança e o adolescente que sofre violência sexual, ele não tem. Então, acaba que ele pode perguntar de alguma maneira que seja para ele a adequada, e aí a gente não tem como controlar como é essa maneira adequada para falar sobre esse abuso com essa criança. E aí, uma vez que ela é atendida por ele entende. Ele entende que teve o abuso, ele vai levá-la para a delegacia. Na delegacia, essa criança ou esse adolescente vai ter que contar novamente pro delegado. E muitas vezes ocorre do delegado não estar junto com o escrivão. E aí essa criança pode ser que ela fale pro delegado, depois tem que falar pro escrivão. Mas aí geralmente a gente, devido à campanha, inclusive, né, essa campanha que a gente faz todo ano, a gente começou a amarrar essas questões, porque o delegado precisa escutar. Então, que pelo menos escute junto com o escrivão, já para ela passar por aquele processo só uma vez, já que ela já passou pelo conselho e agora está na delegacia. Depois da delegacia, ela vai para fazer a perícia, né? O corpo de delito no hospital. Chega lá, ela vai ter que contar tudo novamente. Então, vocês percebem como esse processo ele é muito, muito doloroso para quem sofre o abuso, né? E depois disso, só depois que passa pelo hospital, que faz todos os exames cabíveis, que ela é encaminhada ao CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que é o órgão que precisa lidar com as violações de direitos. E aí, quando chega para a gente no CREAS, é que nós vamos começar o atendimento. Só que até aqui, essa criança já foi revitimizada, que é um termo que a gente utiliza, dela passar por todo aquele sofrimento, às vezes, de forma, novamente, às vezes, pior, né? Então, isso é muito penoso para eles. E aí, esse atendimento, quando chega para a gente, demora a chegar, porque até acontecer esse processo, e a gente conseguir prestar esses atendimentos, ela já passou por tantas pessoas que quando ela chega para a gente, ela já chega para a gente não aguentando mais falar disso. Ela só quer esquecer isso, ela não quer trabalhar isso, só porque o abuso sexual, ele tem características que são muito a curto, médio e longo prazo,
né? Então, muitas vezes, quando elas chegam para a gente, elas já não querem falar mais disso, mas a gente já tem consequências desse abuso, né? Então, o nosso trabalho é no sentido de não revitimizar, em hipótese alguma, essa criança. Inclusive, se for no fórum, né, e não for no CREAS, a gente utiliza também o depoimento sem dano, né, que faz com que essa criança não seja revitimizada, com uma oitiva que seja especializada para que ela, no intuito de fazer com que ela não reviva toda a situação traumática que foi o abuso sexual. Como é feito esse processo de avaliação psicológica? Então, a avaliação que a gente faz vai depender de como essa demanda vai chegar. Porque, por exemplo, se foi um abuso que foi consumado, que teve conjunção carnal, por exemplo, então a gente não. O trabalho do psicólogo que lida com essa demanda não é de investigar o fato. O que aconteceu, a gente sabe porque, como é uma demanda judicial, já vem no processo, a gente tem acesso a esse processo, é enviado para a gente, mas nós não precisamos investigar, porque quem vai investigar o que aconteceu, quem vai punir, o que vai acontecer com o agressor é a polícia, né? A gente mesmo não faz um atendimento no sentido de culpabilizar, é um sentido de acolhimento, de identificar quais as mudanças que ocorreram nesse sujeito, por exemplo. Se a gente fala de uma criança onde ele não consegue expor para você o que está acontecendo, a gente vai fazer o atendimento familiar e essa família, os principais cuidadores, vão nos falar quais são as mudanças que eles observam desde o abuso sexual, né? Se tem algum déficit no sentido de atenção, se tem alguma questão de hipersexualidade, se tem enurese, ecoprese, né? Ou seja, voltar a fazer xixi na cama, voltar a fazer cocô nas roupas, né? Se vai deixar de dormir, se vai ter insônia, ou se vai dormir demais, se vai começar a se cortar. Quais são as consequências, os agravos que eles identificam que podem estar atrelados ao abuso sexual, ao possível abuso, porque a maioria deles a gente muitas vezes não consegue uma comprovação porque não tem essa conjunção carnal. Então, quando não tem, a gente tem uma denúncia nesse sentido, só que é diferente. Quando há uma denúncia de abuso sexual, a gente não espera se comprovar. Tem uma denúncia de abuso sexual, a gente já protege a criança, porque é o que o Estatuto da Criança e do Adolescente nos traz como caderno de referência técnica, né? A gente precisa proteger as crianças. Então, até que isso seja identificado, se teve abuso, se não teve, se ela está em risco social ou não, a gente vai fazer o movimento de proteção dessa criança. Na questão judicial, existe alguma perícia psicológica comprovatória? Sim, o depoimento sem dano, ele serve para isso, né? O depoimento sem dano nós estávamos sobre se existe alguma perícia comprovatória. Então, a gente tem esse depoimento sem dano, que seria uma oitiva, que ela é judicial, e que meio que ela substitui, é como se que ela substituísse a audiência das crianças que sofrem abuso sexual, porque geralmente na audiência vai estar lá o juiz, vai estar todo um aparato judicial que não sabe o que é o psicológico da criança, como que essa criança lida com isso. Então, esse depoimento sem dano, ele foi criado justamente para ter uma oitiva especializada, qualificada, no sentido de não fazer com que essa criança, para que a pessoa que cometeu o ato com ela seja punida, que ela não tenha que sofrer ainda mais. Então, o objetivo é esse.
Então, a gente tem toda uma metodologia, a gente precisa ir para fora para fazer os cursos desse depoimento sem dano, né? Onde acontece numa sala fechada, somente com a criança e com o psicólogo, né? E toda essa conversa seria gravada e transmitida, né, em tempo real para a audiência. Então, a criança, ela pode já ter um vínculo comigo, ela já me conhece, né? Ela já estabelece um vínculo, um relacional melhor comigo do que numa sala de audiência, onde ela vai estar longe, onde ela não vai ter ninguém próximo, só desconhecidos, os pais bem longe dela, né? Então, no sentido de não culpabilizar e como forma de conseguir comprovar, a gente utiliza desse depoimento sem dano. Esse depoimento sem dano, ele é feito através de um ponto eletrônico, onde o juiz vai transmitir as perguntas, né, que ele quer saber, o que ele quer saber, e eu vou escutar e vou saber a forma de acessar o campo psicológico dessa criança sem revitimizá-la, nesse sentido. Então, a gente transmite as perguntas da defesa e da acusação, por exemplo, né? E assim é uma forma. Aí a gente vai ter vários posicionamentos contra e a favor dessa prática, né? Mas é algo que foi feito no intuito de poupar a criança de um interrogatório com o juiz, né? De um interrogatório com um advogado de defesa e de acusação, né? Porque isso pode gerar mais transtorno do que já ocorreu até o momento aqui. Então, o psicólogo intermediando isso, a criança ela não vai se sentir como se ela fosse uma ré no processo, porque acaba que é isso. Uma vez que vai para dentro da sala do juiz, é como se ela, para culpar aquele sujeito, para que consiga fazer justiça contra aquele que praticou o ato com ela, como se ele fosse, como se ela fosse a culpada novamente, como se ela fosse a culpabilizada novamente, né? Então, foi uma maneira que realmente veio para somar mesmo. Por mais que a gente tenha falhas como em todo o sistema como um todo, algo que veio para acrescentar mesmo, para auxiliar no processo de não revitimização dessa vítima. E tem algum instrumento que pode ser utilizado? Então, os instrumentos que a gente utiliza somos nós mesmos, enquanto terapeutas, são o curso que a gente precisa para praticar esse depoimento sem dano e ser o perito desse depoimento sem dano, a gente precisa das ferramentas técnicas que a gente adquire no curso específico feito para o depoimento sem dano. Então, o curso de depoimento sem dano é como se fosse uma mini especialização no depoimento sem dano, no que tange ao Estatuto da Criança e do Adolescente e em tudo que engloba a violência sexual. Então, seriam as ferramentas que a gente tem. Fora todo o aparato técnico que a gente necessita, o ponto eletrônico, o computador, a sala acústica, né? Todo o processo estrutural mesmo. E qual é o principal papel do psicólogo na Sem perícia? dúvida, de não revitimizar essa criança, esse adolescente, e também auxiliar no processo de ressignificação e elaboração que ele vai precisar dos agravos, das consequências que advêm desse abuso sexual. Propiciar ferramentas para que ele consiga lidar com toda a questão de cisão emocional que ocorreu em algum momento quando se teve o abuso sexual. Você falou um pouco sobre algumas consequências, né, desse abuso. Quais seriam as principais consequências que mais encontra? Então, a gente tem muitas consequências. Assim, a gente tem consequências de ordem que são muito no sentido de... Fora as que eu falei, no sentido orgânico, que seria lesão física,
lesão genital, lesão anal, gestacional, doenças sexualmente transmissíveis, tanto que quando há a conjunção carnal, as crianças precisam tomar, inclusive, coquetel, disfunções sexuais, hematomas, em todo o contexto que eu falei, a questão do sono que altera, a questão da automutilação, a questão do xixi, do cocô novamente, são sintomas também. São tantos agravos que podem ocorrer, isso de ordem física, isso de ordem que é muito visível mesmo, né? Mas alterações no sentido sexual de ficar interessado em tudo que é impróprio para aquela idade, por exemplo, de ter esses comportamentos inadequados, todos são consequências do abuso sexual. Aí, se você me perguntar assim, mas Tainá, será que um desses já é indício de abuso sexual? Não. Mas se tem alguns desses associados a um comportamento que não é o que ele vinha demonstrando, do normativo dele, aí sim a gente pode ficar de olho que provavelmente tem alguma coisa acontecendo. Né? Então, essas mudanças comportamentais, sociais que a gente observa nesse sentido, a gente pode ficar alarmado, né? Nós temos outras questões, quando você falou das comprovações também, que a gente tem testes, né? Que nos auxiliam de avaliação psicológica também nesses aspectos de traumas, de abuso, enfim, tá? Testes psicológicos também. Uma dúvida aqui que surgiu agora, tem alguma diferenciação do abuso cometido com crianças, meninas e com meninos? Tem alguma diferenciação dos sintomas? Boa Não, pergunta. Boa pergunta. Em questão de gênero, não. Tá? Vai ter assim. A gente não tem dados comprovados, porque tem uma questão que é muito do senso comum, inclusive, de pessoas falarem assim: ah, não, ele se tornou homossexual porque ele foi abusado quando ele era criança. A gente escuta muito falar coisas parecidas com isso. E a gente não tem uma relação com isso. Porque, na verdade, a gente está falando de uma identidade, a gente não está falando de uma escolha, né? E, às vezes, a sociedade traz para a gente como se a pessoa ter uma identidade diferente, como se fosse uma opção, como se ele escolhesse. E esse indivíduo, ele não está escolhendo, ele não está optando por isso. Então, a gente não tem nada científico que nos demonstre isso nesse momento, tá? Então, de agravos, a gente não tem essa diferenciação, não. Tá? A gente vai ter muita diferenciação, muito mais voltado para os aspectos ambientais, da forma que foi criado, do contexto do qual ele está inserido, da realidade, do que diferenciação por gênero, tá? Alice, pode fazer a próxima pergunta, que eu não sei nem qual que tá. Faz aí, que aí eu vou saber em qual que tá. Na sua opinião, qual é o principal fator que pode influenciar um abuso infantil? Essa é difícil. Principal fator que pode influenciar alguém cometer um ato de abuso sexual? Isso. Se a gente olhar, assim, a gente tem dados que nos traz de perversão, sim. A gente tem dados que nos mostram que é normal,
na cultura onde esse indivíduo está inserido, do ensinamento que possivelmente ele possa não ter tido, mas eu não posso falar isso com vocês com propriedade de casos, por exemplo, porque a gente não avalia o contexto social dele, não. Porque geralmente quando chega para a gente, possivelmente no CREAS, nós vamos atender a vítima e o agressor, o abusador, ele possivelmente já passou por nós. Mas a nossa avaliação, essa busca na amnésia, esse psicodiagnóstico feito é muito mais com a vítima do que com o agressor. Então, assim, vai depender muito do caso. Vai depender muito do caso e do contexto daquele caso para a gente analisar se tem perversão, se ele normalizou isso na vida dele, se ele passou por abusos durante a infância dele, ele está reproduzindo isso, como a gente identifica no contexto de abuso sexual os sistemas envolvidos, né? Todo esse contexto que aí a gente pega a transgeracionalidade, que seria o pai dele, ele, entendeu? Passando de pai para filho, isso. Então, assim, a gente vê de tudo. Quando a gente pega e tem acesso ao abuso das duas partes, tanto a vítima quanto o agressor, a gente vê de tudo, realmente. Não tem um motivo específico que eu vou falar para vocês que é a mais. O motivo a mais que a gente pode falar é que geralmente o a mais é intrafamiliar. Ocorre dentro da família, ocorre no seio familiar. Não é alguém de fora, geralmente. Claro que vai acontecer, mas é muito mais intrafamiliar. Ana, uma pergunta que não está no questionário, mas também me surgiu uma dúvida. A gente sabe, a gente já leu, eu particularmente dizendo, eu já vi na literatura que o abusador também foi abusado. De certa forma, existe uma correlação. Pode não ter sido abusado ele sendo vítima, mas ele presenciou, ele conviveu naquilo lá. Você, dessa área que mexeu com isso, você conseguiu ver alguma ligação? Você trabalhando com a vítima, sim, com o autor? E a gente tem dados disso. A gente tem dados disso, assim. Porque quando a gente fala violência sexual, nós não estamos falando do abuso consumado em si. A gente está falando de uma violência sexual, seja ela exploração, seja ela consumada ou não. Né? Então, assim, passar a mão, colocar no colo, fazer algumas ofertas, tudo isso é violência sexual. Né? Tudo isso se enquadra como violência sexual. Então, geralmente, a gente vê, sim, uma questão de transgeracional que aconteceu com ele, que ele está reproduzindo, até porque se aconteceu com ele, dependendo do momento desenvolvimental onde ocorreu com ele naquele momento, ele vai pegar isso como base constituinte também. Então, pode ser que ele esteja normalizando um processo que para ele é normal. Fez comigo, eu vou fazer. E ele se constituiu a partir disso. E a gente identifica muito isso nos atendimentos. Muito mesmo, porque quando a gente pega... E geralmente, quando chega no CREA, quando chega uma violação de direito, tem outras tantas por trás. Então, não chega só a violência sexual. Chega a violência física, chega a violência doméstica, chega todos os outros tipos de violência. E geralmente a gente vai puxando, um fio, sabe? O abuso sexual é um fio que tem por trás dele mais e mais violações de direitos contra essa criança. E atrás dessa criança machucada tem um adulto que provavelmente ele foi machucado também. Isso é fato, a gente identifica na maioria dos nossos atendimentos. E para vocês verem, tem 3 anos, está indo para 4 anos, né? E eu nunca peguei um caso que não tinha um contexto familiar por trás nesse sentido. E os mais graves, inclusive, de violência sexual, o do agressor é mais grave ainda do que o que ele cometeu, para vocês terem ideia. Então, a gente pensa na questão de violência gerar mais violência, da questão agressiva, fazer com que se molde um agressivo e assim por diante.
Tanto que nos grupos psicossociais que a gente trabalha com essas vítimas, elas trazem uma normalidade do pai, do genitor, sempre gritar com elas, e elas acabarem buscando companheiros que gritam com elas também, porque elas foram ensinadas que a correção é através do grito, é através do espancamento, é através... Então, para elas normalizaram. Então, provavelmente, essas que sofrem essa violência doméstica enquanto crianças, elas vão ter possíveis agressores como companheiros na vida adulta. E aí a gente vai ter abordagens psicológicas que nos falam isso. Não só a psicologia do desenvolvimento, como a psicologia jurídica, como a psicologia sistêmica, por exemplo, que são as que a gente mais utiliza no contexto jurídico-social mesmo, de perícia. Então, em via de regra, essa questão de maio laranja, que o enfoque é mais com criança, tem um peso maior, porque se essa corrente for quebrada, então isso não, né? Isso pode parar aqui, nesse tempo. Então, a gente vê a importância de trabalhar isso com criança, já que tem uma ligação direta, né? Onde, entre o abusador e o abusado, enfim, isso aí pode perdurar. Então, a importância de trabalhar com criança, né? Mais e mais, para que isso encerre esse ciclo nesse tempo. E por isso a importância, e por isso a importância, e por isso que eu começo falando já da campanha, porque, por exemplo, a gente está no dia 14, eu já fui para a rádio 3 vezes, para a gente falando sobre isso, chamando a população, convocando a população, a sociedade, para vir para essa luta conosco, porque o nosso objetivo, enquanto CREAS, é romper com os padrões violadores. E esse é o objetivo que está tipificado para a gente, é a nossa obrigação. Mas como que eu vou romper com um padrão violador se eu estou vendo um padrão de 4 gerações ocorrendo? Entende? Então, como que eu vou conseguir, nessa 4ª geração, romper com isso para que na 5ª não ocorra? Sendo que essa 5ª geração, ela já é fruto de um abuso sexual aqui. Então, a complexidade, sozinho, nós não damos contas. E por isso a importância dessa campanha e de todo mundo se conscientizar, de todo mundo saber e vir à luta conosco, porque fica mais fácil da gente cindir, colocar uma interdição aí e falar, não, daqui para frente ela vai virar de costas para essa história. Né? Então, a gente precisa da população nessa luta conosco. Pois é, para a gente falar aqui, né, para a gente que está nessa área, você que já é profissional, que já atua, a gente consegue enxergar essa importância, né, essa participação da sociedade, dos profissionais e de nós também, alunos. Mas isso como a gente já conversa e sabe disso, tem tanto tabu ainda, né, como você mesmo disse. Eu não lembro se foi hoje ou se foi na aula, que isso existe na família. Então, é meio que um tabu intrafamiliar, sabe? De não querer falar sobre isso. Então, é muito complexo falar sobre isso. É muito difícil para a família falar sobre isso, porque tá na família. É uma mãe que depende desse pai, que a abusa de outras formas, que está abusando dos filhos, mas que ela não tem como sair dessa situação, porque a gente não tem como ofertar para ela meios de sobrevivência para ela sair desse ciclo abusivo. O que está linkado também com outros tipos de violência, como a violência doméstica, a violência contra a mulher. Por que as mulheres não saem desse ciclo? E aí, Isaac, a gente vai conversar um pouquinho melhor dessa questão da violência doméstica e por que elas não saem disso daqui umas 3 aulas, mais ou menos, da violência doméstica na psicologia jurídica. Mas, assim, quando a gente fala de violência em si, tem esse ciclo abusivo e que a gente precisaria de outras formas e mais políticas públicas e mais recursos para auxiliar essas pessoas que passam por isso. Então, a nossa luta não é só o combate, a nossa luta é de achar soluções também para que isso não ocorra, para que quando ocorra eu tenha o que fazer. Porque se eu tenho uma mulher que ela está vivenciando isso, ela sabe que os filhos estão sendo abusados, mas ela pede socorro e a gente não tem o que ofertar para esse socorro, porque eu não posso levar todo mundo para minha casa. Eu não posso pegar todos os meus casos e levar para casa.
Então, eu tenho que ter um lugar para colocá-los, eu tenho que ter aluguel social, eu tenho que ter formas de protegê-las efetiva. E a partir dessas lutas, dessas campanhas, que a gente consegue essas formas efetivas. A Lei 11.340, por exemplo, que é a Lei Maria da Penha, a patrulha familiar, ela existe dessas lutas. Porque eu tinha uma medida protetiva, mas essa medida protetiva não me falava, eu vou proteger essa mulher. Tá, eu coloquei um papel. Se eu tenho um papel, quem está me batendo, ele vai pegar esse papel e vai fazer o quê? Ele não vai chegar perto de mim por conta de um papel? Claro que não, ele vai continuar. Então, eu preciso de alguém lá para me proteger. Foi criada a patrulha familiar. A patrulha familiar está específico para esses casos de violência doméstica, assim como no abuso sexual. Eu tenho o depoimento sem dano, porque como eu mostrei para vocês, até chegar para o especialista, eles sofrem muito, eles são revitimizados de várias formas com pessoas que não têm noção do que é o abuso em si. Mas que está ali porque querem punir aquele que deve ser punido e que precisa ser punido. Mas nesse inteirinho acaba que a vítima ela se torna também a culpada, porque ela passa a sofrer e às vezes sofrer muito mais do que o ato em si. Então, o depoimento sem dano ele vem como uma ferramenta para a gente para ir minimizando e resolvendo as coisas que a gente não consegue lidar de uma forma total. É a passo de formiga, mas é através dessas campanhas, dos fóruns que a gente tem, que são criadas medidas de proteção para quem mais precisa, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. Exatamente, exatamente. Chega a ser enxugar gelo, né? Ir lá, tratar, cuidar, acolher e não ser algo para dar suporte. Para se fazer. Enxugar gelo. Porque aí a gente vai continuar, vai fazer terapia, vai continuar cuidando dele, mas essa terapia vai resolver até que ponto se ele está voltando para casa todo dia e está sendo abusado novamente. Então, a gente precisa achar formas eficazes de se cumprir a lei e proteger aquele que deve ser protegido. Então, seguindo adiante, a gente sabe que por trás de um profissional, tanto da psicologia como de qualquer área, tem um ser humano. Tem uma mãe, tem um filho, tem um pai, tem uma mulher, tem uma esposa, tem um esposo. Na sua opinião, você, como profissional e como pessoal, como é lidar com isso assim, de perto, ali, conviver com isso, lidar assim, tão diretamente com isso, com esse tipo de caso? Então, é terapia, gente. Tá? É terapia, porque assim, a minha terapia dos últimos quase 4 anos tem sido para casos, não tem sido para Tainá, não. Tem sido para Tainá psicóloga, né? Dos casos, principalmente dos casos de abuso sexual, geralmente no quesito de perícia, nós falamos e estamos muito mais na questão psicológica da vítima, porém na questão jurídico-social do CREAS é voltado para o ambiente familiar. Então, eu estou atendendo a vítima, mas eu estou atendendo o agressor também. Então, eu sei tudo que esse agressor está fazendo com ela, tudo que ela está sofrendo, quais as incidências que isso traz, quais as marcas que ele está fazendo, e eu estou atendendo ele também. Então, é terapia, não tem para onde fugir, não tem para onde fugir. Tem casos que vai suscitar na gente movimentos de muito eu no sentido de raiva, de muito eu no sentido de querer fazer algo e não poder, porque a gente não é a justiça, a gente precisa atuar e estar muito muito alinhado com uma psicologia, né, com um código de ética. E isso, muitas vezes, lidar com o abuso sexual, e assim, vai ter profissionais que vão lidar melhor com o abuso sexual, vai ter profissionais que vão lidar melhor com a violência doméstica e outros com a demanda de idoso, né? E parece que a gente tem um equilíbrio, assim, é o universo que ajuda a contribuir, conspira a nosso favor, porque quando um não está dando conta daquela demanda específica, o outro já está tranquilo e esse outro vai atender essa demanda, porque vai ter várias vezes que o copo vai transbordar e a gente precisa achar formas de lidar com isso. Como que é isso? Terapia.
E aí todos nós fazemos, nós temos grupos, nós fazemos grupos com a equipe, né? Estudos de caso, sempre todos os atendimentos é feito através dos estudos de caso. A gente tem também as audiências concentradas com o juiz e com o promotor, onde a gente vai colocar isso, porque muitas vezes a equipe toda pode estar com tanta raiva, tão carregado de eu, que a gente possa não ser imparcial. Então, a gente precisa de uma visão de fora para expor isso, e aí vem o promotor e o juiz e dá o segmento junto conosco para a gente não ir brincando com a vida das pessoas de acordo com o que a gente acha correto. Né? Então, a gente tem que ser o mais profissional possível no sentido de estar alinhado com a ciência, com aquilo que é comprovado do que precisa ser feito. Então, a base é a terapia, mas o restante é essa questão da equipe multidisciplinar. Sem uma equipe multidisciplinar, a gente não conseguiria. E por isso que na equipe multidisciplinar nós temos tantos profissionais com visões diferentes. Nós temos um advogado, nós temos um psicólogo, assistente social e um psicopedagogo. Então, a gente já está aqui quase 1 hora. Eu creio que você também tem muita coisa para fazer, né? Enfim. Uma última pergunta, ela é mais ligada assim... Eu vou usar o termo conselho, assim, para nós estudantes. Você como tanto professora quanto profissional dessa área, e a gente que é estudante pode atuar com isso, que é uma coisa tão presente na nossa sociedade. Eu queria que você deixasse assim, uma mensagem, uma instrução para nós que somos estudantes, caso for para essa área, assim, o que nos espera? Fala um pouco disso aí, só para finalizar. A frase para vocês é: a realidade que eu não vivo, eu não julgo. Que é o que eu falo tanto com vocês em sala de aula. É a base que eu peguei como lema para mim desde o início que eu fui para o social, antes de eu tomar posse no CREAS. Eu já tinha muito esse social em mim, e o fato é, a realidade que eu não vivo, eu não julgo. Eu não tenho como julgar, por mais que eu queira, por mais que os meus preceitos me falem que eu preciso julgar aquele sujeito, que eu sei tudo que ele fez com essa criança de 6 anos de idade, que foi já consumado, de fato, o abuso sexual, mas a realidade não é minha, eu não tenho como julgar. Até porque se eu for estudar os aspectos psicológicos dele também, aí sim eu vou entender, e é o que eu falei para vocês, que muitas vezes a história dele é pior da atrocidade do que ele cometeu agora. Então, a realidade que eu não vivo, eu não julgo. É só o que a gente tem. Fica mais fácil da gente conseguir alinhar as nossas questões nossas e profissionais, pessoais e profissionais. Basta não julgar. E tentar colocar o conceito de empatia, porque empatia, na teoria, é linda. Agora, praticar a empatia é 2 coisas que têm tanta distância, e que quando a gente não julga a realidade do outro, fica mais fácil. É isso, gente. Obrigada, tá? Terminou? Obrigada, professora. Ana, a gente que agradece, obrigado, tenha um excelente final de semana, e a gente se vê, né?